Bate-papo. Quem é o chefe das Testemunhas de Jeová? As Testemunhas de Jeová ensinam que o chefe delas é Jesus Cristo. Será? Como todos nós sabemos, Jesus Cristo ensina que todos os seus verdadeiros seguidores são filhos de Deus. Porém, o corpo governante ensina que 8 milhões de testemunhas de Jeová, que se dizem seguidores de Jesus, não são filhos de Deus. São apenas amigos de Deus. E agora? Quem é o chefe que as testemunhas de Jeová obedecem? Jesus Cristo, ou o corpo governante. As Testemunhas de Jeová ensinam que o chefe delas é Jesus Cristo. Será? As Testemunhas de Jeová ensinam que, assim como o eunuco etíope disse que não conseguia entender a Bíblia sozinho, e Deus usou Filipe para ajudá-lo a entender a Bíblia, então, este é o mesmo padrão que as Testemunhas de Jeová seguem por aceitarem que o corpo governante as ajudem a entenderem a Bíblia, isto é, ninguém consegue entender a Bíblia sem o Filipe odierno, que é o corpo governante que Jesus Cristo criou em 1919, para ajudarem elas a entenderem a Bíblia. Se este padrão de Filipe em relação ao eunuco etíope é provido por Jeová para ajudar as pessoas interessadas a entenderem a Bíblia, então, quem foi o Filipe odierno que Jeová enviou para ajudar o pastor Russell a aprender que a Bíblia não ensina a Trindade, nem o inferno de fogo e nem a imortalidade da alma? Quem foi que ajudou o pastor Russell a entender estas verdades bíblicas? Pois neste tempo do pastor Russell, de 1879 até 1916, não existia o escravo fiel criado por Jesus em 1919, para ajudar o pastor Russell a entender que a Bíblia não ensina a Trindade, nem o inferno de fogo e nem a imortalidade da alma. E agora? Quem foi que ajudou o pastor Russell a entender estas verdades bíblicas? Será que o seu amor à verdade, por presenciar tantos ensinos contraditórios que contradiziam a Bíblia, não o fez pedir sabedoria para Deus, de acordo com Tiago 1:5, e ele mesmo sozinho, com a ajuda do Espírito Santo, conseguiu entender estas verdades? Então, a conclusão é que a verdade da Bíblia está disponível a quem quiser, basta a pessoa se empenhar e pedir sabedoria para Deus. Examinar tudo aquilo que se ensina da Bíblia por aí afora, filtrar e reter só o que é excelente. E não foi isso que o pastor Russell fez. Ou, ao invés de um eunuco etíope, Deus enviou os anjos que vinham na cabeceira da sua cama lhe explicarem os novos evangelhos doutrinários, igual fizeram com o juiz Rutherford, desde 1919 até a sua morte em 1942. Será que o pastor Russell não sabia o conteúdo de Gálatas 1:8-9, que mesmo que um anjo anunciasse um outro evangelho além daquele que já recebemos, que fosse amaldiçoado? O pastor Russell não escreveu que veio um anjo lhe explicar a Bíblia, mas o juiz Rutherford escreveu. Escreveu que Jeová lhe tirou o Espírito Santo, e que no lugar do Espírito Santo, vinham anjos na cabeceira de sua cama lhe ditar tudo aquilo que ele devia escrever no dia seguinte nas publicações da gráfica da Watchtower, Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Portanto, Testemunhas de Jeová, todo o ensino que o escravo fiel juiz Rutherford escreveu de 1919 até 1942, foram ensinos de anjos. Se você duvida, aplique 1 Tessalonicenses 5:21. Examine. De tudo, pesquise de tudo que fala sobre a Bíblia na internet, e você vai encontrar os livros onde o juiz Rutherford escreveu isso, que os anjos vinham à cabeceira de sua cama lhe ditar tudo aquilo que ele devia escrever nas literaturas da Watchtower. Sim, não estou mentindo. E o corpo governante atual sabe disso, mas esconde isso de você. E foram estes anjos que mandaram o juiz Rutherford criar em 1935 a doutrina do pequeno rebanho ser os 144.000 e só eles eram filhos de Deus, e a grande multidão serem apenas criaturas, e não filhos de Deus. E agora? Vocês vão querer continuar a defender doutrinas criadas por anjos? Aliás, o juiz Rutherford escreveu que os anjos eram melhores do que o Espírito Santo. E você, testemunha de Jeová, concorda com isso? Que os anjos são melhores do que o Espírito Santo? Deixe aí nos seus comentários.
Mas, antes, leia Gálatas 1, 8, 9 e raciocine. Sim, raciocinar faz bem. Raciocine se de fato Jesus Cristo é o chefe das testemunhas de Jeová, ou se é o corpo governante que de fato é o chefe das testemunhas de Jeová. Rutherford escreveu isso, que os anjos vinham à cabeceira de sua cama lhe ditar tudo aquilo que ele devia escrever nas literaturas da Watchtower. Sim, não estou mentindo. E o corpo governante atual sabe disso, mas esconde isso de você. E foram estes anjos que mandaram o juiz Rutherford criar em 1935 a doutrina do pequeno rebanho ser os 144.000 e só eles eram filhos de Deus, e a grande multidão serem apenas criaturas, e não filhos de Deus. E agora? Vocês vão querer continuar a defender doutrinas criadas por anjos? Aliás, o juiz Rutherford escreveu que os anjos eram melhores do que o Espírito Santo. E você, testemunha de Jeová, concorda com isso? Que os anjos são melhores do que o Espírito Santo? Deixe aí nos seus comentários. Mas, antes, leia Gálatas 1, 8, 9 e raciocine.
Sim, raciocinar faz bem. Raciocine se de fato Jesus Cristo é o chefe das testemunhas de Jeová, ou as testemunhas de Jeová ensinam que o chefe delas é Jesus Cristo. Será? As testemunhas de Jeová ensinam que, assim como o eunuco etíope disse que não conseguia entender a Bíblia sozinho, e Deus usou Filipe para ajudá-lo a entender a Bíblia, então, este é o mesmo padrão que as testemunhas de Jeová seguem por aceitarem que o corpo governante as ajudem a entenderem a Bíblia, isto é, ninguém consegue entender a Bíblia sem o Filipe Odierno, que é o corpo governante que Jesus Cristo criou em 1919, para ajudarem elas a entenderem a Bíblia. Ou se é o corpo governante que de fato é o chefe das testemunhas de Jeová? bate-papo. Quem é o chefe das testemunhas de Jeová?